Com certeza você já ouviu falar em Ellen White. Ellen White é a fundadora e profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White é uma figura muito importante na Igreja Adventista. Eu me arriscaria a dizer que não existiria Adventismo do Sétimo Dia se Ellen White não existisse. Ellen White escreveu alguns livros e o livro mais popular de Ellen White, eu iniciei a sua leitura. Trata-se de O Grande Conflito. Esse livro eu já conhecia há muito tempo, mas apenas de ouvir falar. É um livro muito badalado. E eu resolvi ler este livro para que matasse a curiosidade e respondesse à pergunta de o porquê que esse livro é tão badalado no meio adventista do sétimo dia e até fora dele. Como já disse, é um best-seller da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui no fundo, informa de que este livro tem mais de 150 milhões de exemplares vendidos. Pois é, iniciei e estou apenas no 6º capítulo. Li o 6º capítulo todo, estou para iniciar o 7º capítulo. É um livro que tem, deixa eu ver aqui quantos capítulos tem esse livro. É um livro que tem 42 capítulos. Eu estou apenas entre o 6 e o 7, em fase de transição de 6 para o 7. Então você vê que não li nem metade da metade ainda. Mas tem uma coisa aqui nesse livro que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Coisa que eu achei muito interessante. Antes disso, eu quero informar para vocês de que até onde li, que é o capítulo 6, Ellen White se detém em apenas narrar fatos históricos. Tudo que ela disse até agora que eu li, ela está apenas narrando fatos passados. Fatos passados tanto bíblicos como secular, né, que aconteceu depois do fechamento do cânon. A menos que daqui para frente, a partir do capítulo 7, a gente encontre alguma ideia de Ellen White em si, a partir de fatos históricos ou escatológicos que ela interprete. Até o momento ela não disseminou, não soltou nenhum ensino, nenhuma ideia da sua parte. Como já disse, ela só narrou registros, fatos históricos. Entre os fatos históricos que Ellen White narra nesse livro, eu quero, como já disse, compartilhar esse fato com você. Ellen White conta, aqui no 6º capítulo, de que a Igreja Católica estava sendo questionada por causa dos seus ensinos, sua glória, sua riqueza, sua pompa, seu glamour, sua realeza e seu luxo, tudo isso mantido com dinheiro dos fiéis, com indulgências, com aquilo que você já sabe. E neste processo de questionamento de poderio da Igreja Católica, de glamour, de riqueza, de influência, só uma coisa pitoresca, a influência da Igreja Católica ela era tão grande que a Igreja Católica tinha poder para descoroar reis, monarcas. A Igreja Católica tinha poder para tirar do trono um rei, um monarca, um príncipe, seja ele quem fosse, dado o seu poder de influência naquela época. Então, nesse período de pré-reforma em que o catolicismo romano estava sendo grandemente questionado, Ellen White conta, aqui no capítulo 6, ela narra esse fato histórico, de que em uma praça, salvo engano, na Inglaterra, 2 homens cristãos, que também estavam influenciados pela ideia da reforma, da pré-reforma, dos questionamentos dos ensinos doutrinários, bíblicos, teológicos da Igreja Católica, tudo isso era questionado.
Então, dois homens que também questionavam isso tudo que falei da Igreja Católica, eles chegaram em uma praça, eles eram artistas, pintores de quadro. Eles chegaram em uma praça, acho que na Inglaterra, e desenharam dois quadros. O primeiro quadro, ele retratava a entrada de Jesus em Jerusalém, juntamente com os seus discípulos. E o quadro mostrava a simplicidade e pobreza daquele ambiente, não só do ambiente, mas do ministério de Jesus, que era simples, pobre, sem glamour e sem riqueza. O outro quadro, o segundo quadro, retratava o oposto. Esses dois homens desenharam o Papa e os seus cardeais que lhe seguiam, os seus sacerdotes, e o quadro retratava o glamour, a riqueza, o poderio, o luxo em que cercava o Papa, os cardeais e os seus sacerdotes. As pessoas que passavam pela praça logo interpretavam o significado daquele quadro e qual era a sua real mensagem. Ora, o quadro simplesmente dizia: o ministério de Jesus, o evangelho do rei, do ministério de Jesus, era simples e pobre. O ministério da Igreja Romana, da Igreja Católica, é cheia de riqueza, de glamour, de poderio, completamente diferente do ministério de Jesus. Era esta a mensagem que o quadro queria passar. E como já disse, as pessoas entendiam, interpretavam e interpretavam bem. Aqueles quadros, eu chamo até de alegoria. Não sei se sou bem sucedido em chamar aquilo de alegoria. Mas interpretavam bem a mensagem e isso causou, melhor dizendo, um alvoroço naquela cidade, a ponto de aqueles dois homens terem que sair às pressas para não serem atropelados pelo poderio da Igreja Católica Romana. Por que eu quero trazer isso aqui? Eu quero pintar aqui esses dois quadros com um cenário contextualizado. Eu quero fazer essa pintura imaginária desses dois quadros com os cenários atuais. Imagine aí você, adventista do sétimo dia, imagine aí você, testemunha de Jeová, imagine aí eu, assembleiano, imagine aí esses dois quadros. O primeiro quadro, Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumento, cercado de pobreza e simplicidade em seu ministério. Agora imagine aí os templos suntuosos, a riqueza, o glamour da Igreja Adventista do sétimo dia. E compare com o quadro de Jesus. Imagine aí você, testemunha de Jeová, a sede de Betel e sua suntuosidade, seu luxo, sua riqueza, com o quadro primeiro que retrata Jesus montado em um jumentinho e com seus discípulos que lhe seguiam, cercado de simplicidade e de pobreza. Imagine você, testemunha de Jeová, o quadro de Jesus montado num jumentinho, cercado de simplicidade e pobreza, com a sede mundial das testemunhas de Jeová. O seu glamour, a sua riqueza, a sua majestade, o seu luxo e o seu poderio. Compare com o primeiro quadro. Imagine você, Jorge. Sim, eu mesmo.
Imagine você, Jorge, assembleiano. Compare o glamour, a suntuosidade, a riqueza, a beleza dos templos da Assembleia de Deus, em sua maioria, com o primeiro quadro, designando a simplicidade e pobreza do ministério de Jesus. As pessoas na Inglaterra, salvo engano na Inglaterra, tá? Eu não estou afirmando categoricamente. As pessoas que passavam pela praça, elas entendiam perfeitamente aquela mensagem e deixaram que aquilo fosse internalizado dentro delas e ganharam uma nova consciência. Qual foi a consciência que eles ganharam? De que a igreja a qual eles eram membros, faziam parte, não era a mesma igreja do primeiro quadro. Que o Cristo da segunda igreja, que retratava glamour, poder, riqueza, poderio, não era o mesmo Cristo, não era o mesmo Jesus pintado no primeiro quadro. Será que nós seremos menos inteligentes do que aquelas pessoas que passavam pela praça e compreenderam perfeitamente a mensagem? O glamour, a riqueza, o poderio, o luxo do segundo quadro pintado naquela praça era mantido às custas do dinheiro do povo, às custas de exploração, de venda de indulgências, de Santa Inquisição, de venda de títulos, de lugar nos céus, de lugar na vida eterna, de perdão de pecados. Era a Igreja Católica Romana que ensinava que fora da Igreja Católica Romana não existia salvação. Isso prendia as pessoas dentro dela e, consecutivamente, eram essas pessoas que mantinham a riqueza, o glamour, o luxo e o poderio da Igreja Católica. Eu lembrei agora das testemunhas de Jeová, que afirmam categoricamente que não há como ser salvo sem ser testemunha de Jeová, sem ser batizada no salão do reino. Aliás, seu Israel Batista, lembra dele? O ungido. Ele disse em um aqui dos meus vídeos que as pessoas precisam urgentemente. Ele se referiu ao pastor Cláudio Duarte. Ele disse: o pastor Cláudio Duarte precisa urgentemente procurar o salão do reino mais próximo da sua casa e começar a servir a Jeová, senão ele será destruído no dia do Armagedon. Esse tipo de religião que difere e muito do ministério de Jesus. Eles mantêm você aí cativo dessa forma porque precisam manter o seu luxo, o seu glamour, a sua realeza e o seu poderio. Reflita, somente Jesus é quem pode salvar a alma do homem perdido. Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, comente, curta, compartilhe, dê like positivo, dê like negativo. Faça o que você achar melhor. Eu vou continuar, ainda aqui a passos lentos, a terminar de ler o livro O Grande Conflito, de Ellen White. Se eu achar alguma coisa que mereça um vídeo, com certeza eu venho aqui comentar com vocês. Deus abençoe a todos.